Existe um perito, pessoal, chamado Mário Gaziro, tá? Muita gente diz que, não, esse perito aí já morreu. Não, quem morreu foi o pai dele, que também era professor universitário, tá? E tinha o mesmíssimo nome. Então, esse cidadão aí, o Mário Gaziro, tá Vivinho da Silva, tá? Não confundam as coisas. Enfim, ele disse, primeiro, ele disse que o vídeo era falso, tinha sido manipulado digitalmente, né? Ao contrário de 4 outros peritos que atestaram sua veracidade, né? Aí veio a última perícia, muito detalhada e muito detalhista, né? Pessoas com um currículo infinitamente superior ao do Gaziro, e tecnicamente, né, mostraram que o vídeo é real, não tem manipulação digital no vídeo e que realmente é o Júlio Lancelotti ali, né? E aí o Gaziro não ficou satisfeito porque teve o seu trabalho contestado e resolveu recontestar, né, desta vez a perícia, né, que foi feita recentemente. E ele disse que é pseudociência, que não tem nada a ver, que é manipulação digital, que foi usado deepfake. E eu falei sobre isso com vocês no vídeo de sábado, pessoal. O deepfake é uma ferramenta que, vejam só, começou a ficar conhecida entre 2017 e 2018. Este vídeo do Lancelotti é de 2019. A popularização do deepfake é de 2 anos para cá. Todo mundo começou a ver aquele vídeo do Tom Cruise tocando violão, né? Nossa, o Tom Cruise está novo, jovem novamente, tocando violão. E não, era o deepfake. Agora, é uma imagem chapada, a cara da pessoa que fez a gravação sendo substituída depois pela cara, pelo rosto do Tom Cruise, né? Muito diferente desse vídeo, né? Vamos usar esse termo aqui, supostamente do Júlio Lancelotti, que é infinitamente mais complexo, né? Muda de ângulo, de cabeça para baixo, vem para cá, vem para lá. Então é muito mais difícil você fazer uma manipulação naquilo ali. E foi feito, teria sido feito de acordo com esse perito, em 2019, quando 99,9% das pessoas que estão assistindo a esse vídeo aqui nunca tinham ouvido sequer falar em deepfake. Então isso aí já é, né, algo para você levar em consideração. Ô, Gaziro, você está, né, dizendo aí que foi um pioneiro no uso do deepfake, que fez isso aí, um visionário no Brasil que fez isso, e muito melhor do que a grande maioria das pessoas, dos usuários comuns, fazem hoje em dia, né? 5 anos depois. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos dar aqui um pelinho de sapo de crédito para o senhor Gaziro. Recentemente, pessoal, a gente teve aquela questão do áudio do Augusto Heleno, que ele estaria falando de golpe, né? As Forças Armadas não vão aceitar serem comandadas por um presidiário, por um criminoso e tal. E o Gaziro disse que aquele áudio tinha mais de 70% de chance de ser verdadeiro, que era o Augusto Heleno mesmo ali falando naquele áudio que circulou no WhatsApp. Eu vou colocar aí um trechinho desse áudio para vocês, tá? Escutem o áudio e, gente, daqui a pouco a gente volta. Que nós temos um problema, as Forças Armadas não irão obedecer a ordem de um condenado pela justiça, porque senão ela desonra toda a sua estrutura moral perante o povo brasileiro, e aí pode levar o país a uma guerra civil. Pessoal, olha só, assim, é risível isso. É risível. Foi esse cidadão aí que disse que esse áudio do Augusto Heleno tem mais de 70% de chance de ser verdadeiro, que disse que a outra perícia é anticiência, é pseudociência. Meu filho, meu querido Gaziro, por favor, não tem um amigo pra bater no teu ombro, rapaz. Te dá um conselho, cara, não passa essa vergonha. Mas eu vou além, pessoal. Falei que ia trazer o super-homem aqui pra vocês, falei que ia trazer o Helenão, já trouxe, vou trazer o super-homem. Contextualizando aqui, tá? Pouco tempo depois antes desse vídeo do Lancelotti aí, do suposto vídeo do Lancelotti, a gente teve um filme lançado chamado Liga da Justiça, né? Com o Super-Homem, com o Batman, com a Mulher Maravilha, com o The Flash, Aquaman, enfim. E o que aconteceu? O filme, depois de gravado, mudou de diretor e teve que filmar novas cenas. Só que o Super-Homem, né, que é o ator, né, responsável pelo personagem, se chama Henry Cavill, né?
estava gravando um outro filme, Missão Impossível, com o Tom Cruise. Vejam só, Tom Cruise de novo nesse vídeo. E ele estava ostentando um bigodão, tá? Quando ele foi chamado para fazer essas novas cenas, ele estava sob contrato, né, com o produtor de Missão Impossível, que é o Tom Cruise, que proibiu que ele tirasse o bigode para gravar essas novas cenas para a Liga da Justiça. Então ele gravou as cenas com o bigode. E depois, esse bigode, né, e a boca dele, porque o bigode era muito grande, cobria o lábio superior do Henry Cavill, esse bigode, essa parte toda teve que ser removida digitalmente, né? Tiveram que manipular digitalmente as cenas para jogar no cinema, tá? E eu vou mostrar aí para vocês o resultado dessa manipulação digital. Eu acho que dá para notar, né, pessoal, como tá esquisito isso aqui. Quem conhece o ator, o Henry Cavill, na hora tomou um susto, né, assistindo ao filme. Tá em detalhe a boca dele. Que coisa horrorosa, que coisa mal feita. E aí está o Henry Cavill sem manipulação digital, o seu rosto, completamente diferente do outro manipulado, né, pessoal? Que foi o corte final, né, do filme da Liga da Justiça. O detalhe, pessoal, é que o orçamento desse filme foi de 300 milhões de dólares. É isso mesmo. 300 milhões de dólares de orçamento. E o resultado da manipulação digital foi esse aí. Agora vejam só, estão querendo convencer vocês de que um dos maiores estúdios de Hollywood, a Warner Brothers, né, em um filme orçado em 300 milhões de dólares, conseguiu um resultado pior, em termos de qualidade técnica, né, de trabalho, do que aquele obtido pela pessoa que teria, de acordo com esse perito, manipulado o vídeo do Júlio Lancelotti. Eu não estou nem falando aqui da questão do background, que aparece realmente, dá para ver claramente que é a casa dele, né? Mas esse perito está dizendo isso, né? Está dizendo que a manipulação feita por esse gênio do deepfake, né, um visionário em 2019, foi melhor do que a de um filme de Hollywood com 300 milhões de dólares de orçamento. Quem era o Rony Lessa? Era um miliciano, né? Foi ele que disparou os tiros na Marielle Franco e também no motorista dela, Anderson, se não me engano o nome dele, né? E ele já está preso há um tempão, pessoal. Só que o detalhe é o seguinte: as investigações que já foram feitas ali, né, levaram alguns nomes de políticos, várias e várias conexões. Só que nenhuma dessas pessoas, absolutamente nenhuma, tinha nenhum vínculo com o Jair Bolsonaro. Agora, adivinhe com quem essas pessoas têm vínculo? Com o PT. Eu não vou citar... tem um deputado federal aqui do Rio de Janeiro, eleito na última eleição, né, o Brazão. Pesquisem aí. Marielle Brazão no Google, que vocês vão entender o que eu estou falando. E através dele, né, existe ligação com um dos ministros atuais do Lula. Uma família muito influente aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente só tem duas opções, tá, pessoal? Duas opções. A gente, por exemplo, não sabe qual divisão da PF está responsável por essa delação e vai fazer as investigações, enfim. A gente não sabe. A gente tem ciência de que existem células da PF que atuam de maneira ideológica. Vamos parar por aí e eu tenho certeza que vocês entenderam. Essa investigação será liderada por uma dessas células ou será a boa e velha Polícia Federal, que até pouco tempo atrás era motivo de orgulho para todos os brasileiros? Eu não sei. Agora, se for a Polícia Federal raiz, vai chegar nos mesmos nomes. E aí vai ser um desastre para a esquerda. Apenas imaginem, né, se o Rony Lessa vai lá e confirma tudo e chega ao nome de um ministro de Estado do atual governo. Tá? Agora, a gente tem uma outra opção, que não tem como ser descartada, que é a recondução das investigações. E aí chega para o cara e fala: meu amigo, você vai ter que falar X e Y. Se você falar X e Y, acontece Z com você, que é muito melhor do que, né, se você falar ali a verdade. E aí fazem aquele malabarismo todo, né, para tentar elencar as pessoas que eles querem incriminar. Tá, pessoal? Não descartem essa possibilidade de maneira alguma. De maneira alguma. Tá?
A gente viu, tem um parente da Dilma, não sei se é sobrinho ou é neto dela, né? Que é influenciador, tem um perfil até relativamente grande no Twitter, dizendo que a família Bolsonaro está tremendo, que o bolsonarismo está com medo por conta dessa delação. Eu posso falar por mim, e eu não vou dizer aqui que eu posso falar pela família Bolsonaro, mas eu tenho certeza absoluta que eles compartilham do mesmo sentimento que eu. Se for uma investigação isonômica, limpa, né, imparcial, vai ser o fim dessa narrativa. O fim definitivo dessa narrativa. Agora, se a investigação for conduzida de outra maneira, com outros fins, se estiver contaminada, né, aí, de repente, o parente da Dilma está certo. Mas a gente não tem como saber nesse momento. Desde o início dessa história toda, tirando aquela mentirada de porteiro, de condomínio, não existe nada, nem um centímetro de papel de investigação que elenque da maneira mais longínqua que seja Jair Bolsonaro ao que aconteceu e ao Rony Lessa. Fazem aqueles malabarismos. Mas o Flávio premiou fulano de tal, né, que depois era miliciano. É muito simples de você resolver isso. Quando o cidadão foi premiado, ele era policial da ativa ou já tinha se transformado em miliciano? Ele continuava sendo policial. Então, que eu saiba, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro não tem bola de cristal. Aconteceram operações de busca e apreensão, né, a cargo da PF, por ordem do Alexandre de Moraes, na residência e no gabinete do deputado federal Carlos Jordi. Fishing Expedition, né? A expedição de pescaria. Vai lá, pega todos os aparelhos eletrônicos, e aí sai procurando alguma coisa ali que dê para incriminar, né, o Jordi. Se o Brasil fosse, por exemplo, Cuba, né? Falei brincando que o Brasil é Venezuela, né, pessoal? Claro que não é. Mas se fosse, né? As pessoas já teriam pegado os aparelhos do Jordi sabendo o que está lá. Teve um certo decreto aí que foi publicado, né, na calada da noite, né, no apagar das luzes em 2023 pelo governo federal, que meio que abre as portas para esse negócio aí, né? Você chegar lá e sair grampeando tudo, enfim, e fazendo o que quiser, né? Vasculhando os aparelhos alheios aí sem depender de muita regra, não. Mas enfim, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. E aí tem os diálogos, diálogo, não dá nem para chamar de diálogo, né? Quase monólogos entre um conhecido do Jordi, ele é conhecido pela sigla, né, CVC, e o deputado federal. Ele chama o Jordi de meu líder, aí pede instruções para o 8 de janeiro e tal. O Jordi nunca diz nada, né? E isso foi usado, né, esse diálogo do CVC com o Jordi foi usado para embasar as operações de busca e apreensão. Só, pessoal, que além disso, além da água de salsicha que é essa conversa no WhatsApp, tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte. A foto que foi usada também para justificar as operações foi manipulada digitalmente. Essas aí são as duas fotos. À esquerda está a foto original e à direita a foto que aparentemente está nos autos, né? Porque ninguém sabe o que está nos autos. Isso aí já virou a regra, né? Não é exceção. Mas supõe-se que essa foto aí seja a que está nos autos, né, que afirma ali que o CVC estava no 8 de janeiro. Quando você bate o olho, já percebe que tem muito mais gente, mas muito mais gente do que havia no dia das invasões. E aí você percebe ali claramente que na foto original ele está vestindo ali, né, com aquele adesivo, né, que a gente chama aqui no Rio de fradim, né, no lado esquerdo, no peito esquerdo, em cima do coração. E na outra foto não tem isso. Mas por que isso é importante? Porque esse fradinho diz o seguinte, eu fui na posse. A foto é do dia da posse do Jair Bolsonaro, 1º de janeiro de 2019. Então a foto foi manipulada digitalmente para parecer que era do dia das invasões, do dia 8
de janeiro de 2023. E aí, pessoal, existem vários questionamentos que precisam ser feitos, tá? Vejam bem, eu não estou passando pano para ninguém, só que a gente não pode agir como age a imprensa tradicional, que já sai apontando o dedo, dizendo que foi o Bolsonaro, que foi o Eduardo, que foi o Flávio, que foi o Carlos, que foi o Tarcísio, que foi o Augusto Heleno, que foi o Braga. A gente não pode agir dessa forma, né? Até porque, aqui no Brasil, quando a gente não comete crime, a gente é preso, né? Você imagina se eu falo alguma coisa aqui que não é verdade, né? Aí eu tô ferrado. Eles não, eles têm procuração para falar o que eles quiserem, né? Mas é o seguinte, quem manipulou? Né? A primeira conclusão que vem à cabeça foi a imprensa, né? Porque foi a Globo que divulgou isso, que divulgou essa foto. Aí já vai ter gente dizendo que foi a PF, que foi o próprio Xandão, né? Enfim, a gente tem que trabalhar também com a possibilidade de ter sido o próprio CVC. O próprio CVC vai lá, manipula a foto e posta nas redes sociais para dar uma de bonzão. Olha só, eu tô aqui na manifestação e tal. Porque ele não estava. A defesa dele comprovou, através dos dados telefônicos dele, o GPS do aparelho celular dele, que ele não estava em Brasília. Tem até vídeo de circuito interno de TV de uma lanchonete no dia 9. E não tinha como ele fazer uma viagem de carro, por exemplo, ou de ônibus, de onde ele estava até Brasília em tempo hábil. Intervalo entre o dia 8, né, e o dia 9. Não tinha como. Mas ele pode ter ido de avião. Se ele tivesse ido de avião, teria o registro, né, da compra da passagem, no nome dele. Não tem como ele entrar no avião usando o nome de outra pessoa. Teria registro também de circuito interno de TV dos aeroportos. Ele simplesmente não estava lá. Então, o fato é o seguinte, os fatos, né? A foto foi manipulada digitalmente e não foi realizada uma perícia pela Polícia Federal para averiguar se aquela foto era verdadeira ou não antes de ser apensada aos autos. Isso é uma falha gravíssima. A autoria da adulteração, isso é uma outra história que precisa ser esclarecida. Agora, de um jeito ou de outro, não houve uma perícia. A maior especialista neste caso do Brasil se chama Elisa Robson, que é uma jornalista brilhante que inclusive mora hoje nos Estados Unidos e vem acompanhando esse caso desde o início, já escreveu inclusive um livro a respeito do Carvajal. Só que aconteceu esta semana, o perfil dela foi bloqueado em território nacional, no Twitter. E ela vinha trazendo uma série de informações. Então, inclusive, é até um risco eu gravar esse vídeo aqui, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é notícia que sai nos Estados Unidos e que não sai aqui no Brasil. Tá? Vamos lá. A matéria, que é do último dia 22, diz o seguinte, que é muito improvável que o julgamento de fato do Carvajal comece antes de junho. Tá? E o mais provável é que ele só comece depois das eleições. E por que isso? Mas calma que não é porque o julgamento não começou que o caso está parado, não. Vocês vão entender daqui a pouco. Por que seria depois das eleições? Porque o Joe Biden, diante do que está acontecendo em Israel, acabou derrubando algumas sanções econômicas que pesavam contra a Venezuela. Por quê? Porque ele tem medo que haja uma nova crise do petróleo e aí ele quis se garantir. Derruba a sanção e aí, se ele precisar, ele compra petróleo da Venezuela. E isso aí deu aquela levantada na moral do Nicolás Maduro. Então, enquanto o Joe Biden estiver na Casa Branca e existir esse risco, estiver acontecendo, continuar acontecendo essa guerra em Israel, existir o risco de um colapso no fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, o julgamento não vai começar. Tá? É tudo política. Se o Donald Trump assume, vence as eleições, aí, galera, aí vai ser uma avalanche. Tá? Agora, por que eu digo que não está parado? Porque o Carvajal está fornecendo muitas informações, mas é uma quantidade absurda daquilo que ele tinha prometido lá atrás. Documentos, não são apenas palavras ao vento. Ele está apresentando documentos, HDs inteiros com informações. Né? Repito, exatamente aquilo que ele tinha falado. O que ele falou, dentre outras coisas, que o governo brasileiro, da época do Lula, foi financiado pelo narcotráfico venezuelano. Recebeu
muita grana do narcotráfico, o Lula, né, em seus primeiros governos, 2 primeiros mandatos. Essa é uma das acusações. Ele acusa também a Cristina Kirchner, o Evo Morales e outros líderes da esquerda latino-americana. Tá? Tem alguma coisa contra o Lula nessas provas que ele já entregou? Não tenho a menor ideia. Ninguém tem. A imprensa americana não revelou, nada vazou, porque lá as coisas não vão diferente daqui do Brasil, não vaza, né? Então não tem como a gente saber. Agora, o que diz a matéria é, né, que os procuradores estão satisfeitos com o que ele está entregando. E lá, esse acordo de delação, né, ele é levado muito a sério, ele é muito menos burocrático do que aqui no Brasil. Para o Carvajal se livrar, ele que alega inocência, para ele se livrar, ele tem que entregar muita coisa. Ele tem que provar que as pessoas que ele acusa realmente são as culpadas por aquilo que ele é acusado. Então a liberdade dele, né, que ele não vá preso de maneira definitiva, que ele não seja condenado, depende da quantidade de provas que ele entregar. Então, o maior interessado em fornecer provas é o próprio Carvajal. Não é aquela questão, ele está fornecendo provas contra ele. Não, pelo contrário. Quanto mais prova ele apresentar contra outras pessoas, por mais que exista o dedo dele aqui e ali, são peixes maiores do que ele. E é assim que funciona o acordo de delação, que foi trazido aqui para o Brasil pela Lava Jato, né, com mais frequência, mas que é um instituto muito comum nos Estados Unidos. Tá? Então é isso. Resumindo aqui, o cara está entregando prova à torta e à direita. Muito improvável que o julgamento de fato comece antes de junho. Se acontecer, se começar, já vai ser uma grande surpresa, mas o mais provável é que ele só ocorra depois das eleições americanas por conta dessa questão das sanções que foram derrubadas e da dependência da Casa Branca em uma eventual crise do petróleo, do petróleo proveniente da Venezuela. Essa matéria foi publicada pelo Poder 360, mas, vejam bem, a culpa não é do Poder 360. Eles simplesmente informaram o que um jornalista da CBN tinha dito em um programa de rádio CBN, que é do Grupo Globo. Tá? Inclusive, a matéria dá um puxãozinho de orelha no jornalista. Não apresentou nada para alegar isso aí. Mas, enfim, vamos dar uma lida nessas partes aqui e depois a gente conclui. Matéria de 20 de novembro de 2019. A Marielle foi assassinada no primeiro semestre de 2018. CBN da Globo diz que polícia apura Carlos Bolsonaro no caso Marielle. Diante das investigações do assassinato de Marielle, a Polícia Civil do Rio de Janeiro atua com cautela, né, entre aspas ali, com a hipótese do envolvimento do filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, no caso. Vejam bem, a informação foi divulgada nesta quarta-feira, 20 de novembro de 2019, pelo comentarista Kennedy Alencar, da rádio CBN, que pertence ao Grupo Globo. Segundo o comentarista, a nova linha de investigação aponta que Carlos Bolsonaro teria uma relação próxima a Rony Lessa. Agora vejam a parte mais grave aqui. A CBN não forneceu nenhum dado concreto, nem citou nenhum relatório que mencione o filho do presidente da República no caso. Ainda de acordo com o comentarista, a polícia atua com base no clima de hostilidade que havia entre Carlos e Marielle. Os dois vereadores chegaram a ter uma discussão forte na Câmara Municipal do Rio e vejam que bizarrice. Carlos recusava-se a usar o mesmo elevador que Marielle. Aí vocês perguntam, quem é Kennedy Alencar? Vejam aí, pessoal, agora, essa outra matéria. Tesoureiro de Dilma repassou 16 milhões à gráfica fantasma de dois irmãos de Kennedy Alencar. É isso mesmo. Edinho Silva, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff em 2014, repassou mais de 16 milhões a uma gráfica fantasma de Beckenbauer Rivelino de Alencar e Miller de Alencar, irmãos do jornalista governista Kennedy Alencar. E aí está a prova, né? O TED, Transferência Eletrônica Disponível, né? Que em breve vai ser eliminado do sistema bancário
graças ao Pix, né? Uma parcela do pagamento no valor de R$ 1.401.000. E ali em cima vocês veem, né? Dilma, presidente, doações 2014. Então vamos lá. Nós temos um jornalista do Grupo Globo que recebeu, quer dizer, os irmãos dele, né? Os irmãos dele. Os irmãos têm nomes de jogadores de futebol famosos da seleção alemã de 1974, Beckenbauer e Miller. Já ele tem o nome do ex-presidente americano assassinado, Kennedy, né? E os irmãos dele, receberam aí mais de 14 milhões de reais numa gráfica fantasma que não existia, da campanha de Dilma Rousseff. Aí esse cara, em 2019, manteve o seu emprego, a Globo não demitiu o Kennedy Alencar, manteve o seu emprego. Em 2019, ele aparece com essa. A culpa disso tudo, pessoal, é o tal do sigilo da fonte. Porque o jornalismo profissional fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E se você processa, ele vai dizer, não, o sigilo da fonte está na lei, eu tenho que proteger minha fonte, ela pode ter que arcar com as consequências, tá acusando aí, né, a família Bolsonaro, a Flamilícia, a família perigosíssima, criminosa e tal, então tem que manter o nome dessa pessoa em sigilo. Então ele fala o que ele quiser. Se ele acorda um dia, né, bota a mão no fiofó e tira de lá que o Carlos Bolsonaro está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque não andava de elevador com a Marielle, porque tinha discutido com ela um dia, ele vai lá e fala. Mas, Kennedy, quem te contou isso aí? Sigilo da fonte, eu não posso falar. A família Bolsonaro é muito perigosa, pessoal. Vocês precisam entender. Isso, pessoal, é criminoso. Essa mesma matéria, adivinha, lá no finalzinho da matéria, com muito, mas muito menos destaque, cita o quê? O depoimento do Domingos Brazão, à Polícia Civil. Vocês estão entendendo? Em 2019, a Raquel Dodge já tinha formalmente acusado o Domingos Brazão de ser o arquiteto do crime. Esse é o termo utilizado por ela. Ele já tinha prestado depoimento, pasmem, em 2018, no ano do assassinato. Então passaram todo esse tempo blindando o cara. Aparentemente, todo mundo já sabia que tinha sido ele o mandante. Mas blindaram ele por quê? Porque se você vai lá em 2018 e revela que foi o Brazão, acabaram as narrativas. Eles precisavam gerar essa dúvida para poderem bater no Jair Bolsonaro e na família dele. E o fizeram. De 2018 até hoje, mesmo depois da delação do Rony Lessa. Isso é criminoso, pessoal. Isso é criminoso. Tá? Eu espero de coração que, por mais que perca na justiça, né, que a família Bolsonaro processe essas pessoas agora. Processe esse Kennedy Alencar. Tem que processar o Ricardo Noblat. Ah, perdeu, não deu, mas tem que processar. Porque depois, quando a direita é processada e o entendimento é diferente, você pode mostrar, né, fazer A e B, a comparação. Como eu fiz aqui no caso do Flávio Dino. Vamos falar, pessoal, a respeito da mensagem enigmática do Jair Bolsonaro. Eu já vi gente dizendo o seguinte, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. E foi a primeira impressão que eu tive. Tá? Depois você lê uma vez, duas vezes, eu devo ter lido umas 10 vezes seguidas, eu passei a acreditar, não sei se isso é wishful thinking, né, como se diz em inglês, assim, é o meu desejo que acaba tomando conta ali da minha percepção, mas pareceu que ele quis dizer que revelações surgirão. Né? Aí eu, sinceramente, não sei dizer se são verdades a nosso favor ou mentiras contra o ex-presidente. Novas narrativas que vão surgir. Por exemplo, que é a delação do Mauro Cid, que finalmente vai ser divulgada. Se existe uma nova acusação, Joias 2.0 com injeção eletrônica turbo. A gente não sabe, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui a mensagem para vocês, ele publicou em todas as suas redes sociais, e aí a gente conversa. As próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Abre aspas. Quando um ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá
do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família e liberdade, Jair Messias Bolsonaro. Quando eu li pela primeira vez, eu deixei passar o poderão. Tá? Eu achei que ele tinha dito as próximas semanas serão decisivas, né? Uma coisa mais impositiva. E foi isso que me pegou. Quando ele usa poderão, né, já cria uma atmosfera diferente. Agora, aquela citação é clara. O que ele está querendo dizer ali? Que o governo está fazendo um monte de bobagem, está cometendo uma série de erros, quiçá crimes. E aí toca fogo no outro lado, no caso, no Bolsonaro, que é a oposição, o líder da oposição, único líder da direita, para que você não olhe para os erros do desgoverno. Olha para aquele cara ali, ele fez isso, ele fez aquilo, enquanto isso você está aqui, né, bagunçando. Tá? O que eles usariam para isso, eu não tenho a menor ideia. Se eu tivesse que chutar, né, se eu tivesse que dizer alguma coisa, é o que eu falei aqui. A delação do Mauro Cid. Vamos tentar desencavar essa delação, divulgar o seu conteúdo. Isso tem tudo a ver com a delação do Rony Lessa, porque como vocês viram, né, mostrei no primeiro vídeo de hoje, e em mais detalhes, né, trouxe novamente aqui nesse vídeo, é tudo relativo. É tudo relativo. Né? No caso do Mauro Cid, na delação, o Flávio Dino diz, vasta base probatória, né? Excelente base probatória. Aí quando o caso da delação do Rony Lessa, não. Diferente. Então não existe, a insegurança jurídica já está no DNA do Brasil, infelizmente. Por mais que o Barroso diga que ela não existe. Então é muito complicado você jogar nesses termos. Se fosse um país com segurança jurídica, com um mínimo de previsibilidade, você poderia até dizer, de repente vai ser isso que vai acontecer. Mas, como vale tudo, para um lado, e não vale nada para o outro, pode ser qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. E depois que você vê que uma foto adulterada digitalmente foi apensada aos autos de um processo, você passa a se questionar. Será que eles vão trazer alguma coisa nova? Seja a delação do Mauro Cid, que carece de provas também, né? Isso é fato. Você faz uma delação, você tem que embasar aquilo ali com provas materiais. Né? Caso a delação do Mauro Cid seja essa bomba e venha com essas provas, será que essas provas foram analisadas, periciadas, né, para testar a veracidade delas, a ausência de manipulação? Eu, sinceramente, não confio mais em ninguém em se tratando disso aí. Nós, antigamente, tínhamos a Polícia Federal como uma instituição modelo. Eu fiz concurso para a Polícia Federal, pessoal, penúltimo, não entrei por uma questão. Uma questão. E era o meu maior desejo, ser policial federal. Eu tinha vontade, seria motivo de muito orgulho para mim e para minha família. Hoje eu dou graças a Deus de não ter passado, de não estar fazendo parte desse vexame. Isso mudou em 3, 4 anos, de maneira muito rápida. Então, quando não existe mais essa confiança nas instituições, é impossível você prever um cenário. A imprevisibilidade é a regra. Nem deveria ser exceção, não deveria existir nesse caso, mas é a regra, que é um cenário pior ainda do que a imprevisibilidade eventual. Então, eu sinceramente não sei, né? Minha primeira impressão, como eu disse, foi prisão. Depois que eu vi o poderão ser decisivas, eu passei a achar que é mais um início de ciclo de narrativas, mas continuo preocupado e vamos ver o que vai acontecer, tá, pessoal? O fato é que para o Jair Bolsonaro ter falado isso, é porque ele sabe que vem algo por aí. A gente tem que ser forte, não pode se render às narrativas. Um forte abraço, a gente se vê por aí.